E está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a atual conjuntura política. Está aqui comigo a deputada federal pelo PSL de São Paulo, Joyce Hasselmann, que é secretária de Comunicação Social da Câmara Federal. Joyce, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, Denise. Bom, Joyce, nós temos aquele embate todo no cenário político, essa disputa em relação a fake news, fatos jurídicos, e temos uma divergência em relação à base do governo. Eu queria saber como é que você vê essa situação, você que saiu de apoiadora do presidente Bolsonaro para vítima também de toda essa estrutura de fake news que agora é colocada. Como é que você vê o desfecho disso? A forma como vem sendo tratado pela Justiça, as críticas a Alexandre de Moraes, que entrou na linha de frente dessa briga? Vítima, não, né? A maior vítima. Eu acho que ninguém na história do país foi tão atacada quanto eu fui por esse governo que eu ajudei não só a eleger, como liderar no primeiro ano de governo. E toda a estrutura foi usada para me atacar de maneira suja e sórdida, porque eu discordei minimamente de uma coisinha ou de outra. Coisas absolutamente... chega a ser infantil, mas quando destrói reputação e chega até a família, é algo que realmente tem que ser levado muito a sério, porque não se trata de uma mentirinha ou de uma fofoca com a vizinha. Quando a gente fala de fake news, é realmente uma inverdade, uma mentira montada com características como se fosse verdade, para destruir uma reputação. Isso é muito grave, porque isso atinge milhões de pessoas e não tem reparação. Não tem como você ir até um advogado ou até a justiça e dizer, olha, eu quero dano moral, injúria, calúnia, difamação contra mim, quando isso já atingiu 10 milhões, 20 milhões de pessoas. Então, eu entendo que o Supremo está dando uma resposta. É a resposta ideal? Bom, aí, se você ouvir 10 juristas, você vai ter 15 opiniões, né? Tem muitas opiniões em relação a isso, mas alguma resposta tem que ser dada. Nós não podemos compactuar com criminosos, sejam eles criminosos nas redes digitais ou criminosos que não estão nas redes, os offline, né? Então, o Supremo tem dado uma resposta e o Congresso também tem dado uma resposta com uma legislação para combater fake news que, eu já digo de antemão, é boa? Não. Tem que avançar muito. O que saiu lá do Senado tem que andar há anos-luz na Câmara dos Deputados para que a gente possa dar um resultado. Porque fica a preocupação com relação ao controle demais, que mexa de fato com a liberdade de expressão. E eu pergunto isso a você, porque você utilizou sempre muito as redes sociais, inclusive para fazer críticas também. A liberdade de expressão, que Exatamente. eu sempre fui defensora. E também foi crítica, e você criticou muito a oposição, a esquerda, você defendeu o presidente Bolsonaro, depois você passou a criticar vários pontos. Então, como é que se pode chegar a um equilíbrio nessa situação que virou um embate político? O que as pessoas têm que entender é que há uma diferença abissal, há um abismo entre a liberdade de expressão, de fato, para você criticar e a mentira. Eu posso chegar aqui e dizer, Denise, eu não gosto de você, por isso, por aquilo. Eu posso dizer, não gosto da cor da roupa que você está usando, eu acho que você está falando tudo errado. Estou no meu direito. Agora, eu não posso dizer, olha, Denise, você é culpada por um crime que você não cometeu. Então, é muito simples nós entendermos quando é uma crítica, quando eu digo eu não gosto por isso, por aquilo, né? A Joyce é feia, a Joyce é bonita, como fizeram, a Joyce é gorda, a Joyce isso, a Joyce, né, me chamaram de porca, de tudo. Até essas coisas mais nojentas e asquerosas estão na linha da crítica. Quando alguém vai para a rede social e vai lá e me compara a uma porca, uma pepa, isso, aquilo, é horrível, é machista, é grosseiro, mas está no limite da crítica. Quando alguém inventa que eu ou você ou qualquer pessoa ilibada cometeu um crime que não cometeu, entendam a diferença. Aí a gente já está falando de crime virtual. E te acusaram também de fake news. Me acusaram de fake news, um negócio absurdo. Para você ter uma ideia, pegaram mensagens minhas, áudios meus reais, pegaram esses áudios numa conversa forjada, chegaram a dizer que eu depositei 90 mil reais para uma pessoa que forjaram uma conversa entre mim e ela, tanto que meus advogados já chegaram a essa pessoa, celular levado para a justiça, confusão danada. Agora, como é que eu vou reparar tudo o que essa pessoa fez contra mim, essas mentiras todas? Né? Dizer que eu depositei 90 mil reais para alguém que eu sequer conheço e ele dizendo que isso foi para ele cometer fake news contra o presidente da República. Então, isso é crime, não pode. Então, as pessoas têm que entender. Opinião, você pode até chegar à linha, né, da liberdade de expressão do xingamento. Tem gente que xinga. Né? Xinga, esse aqui é o bobalhão, e xingamentos mais pesados ainda. E assumiu que xingou, né? Exatamente. O presidente gosta muito, inclusive, desses xingamentos, né? Sejam eles públicos ou privados. Isso ainda é liberdade de expressão. Né? Mas inventar algo não é liberdade de expressão. E de forma deliberada, esse crime tem que ser punido, e punido com mais, que é a minha emenda a esse texto das fake news, que quando houver
uma inverdade, uma mentira criada de maneira deliberada, com formação de quadrilha, grupos fazendo isso de maneira deliberada, para realmente destruir reputação, isso tem que ser punido e punido com crime de prisão, até 6 anos de cadeia. Não dá para brincar com isso, Denise. Eu não posso dizer que um homem probo, que um bom padre, um bom pastor é um pedófilo. Eu não posso dizer que um bom político é um ladrão. Eu não posso dizer que um bom jornalista é um canalha, mentiroso. Não. Eu posso criticar. É o limite, né? É o limite. Então, é muito simples. As pessoas falam, mas vai invadir porque é censura, não sei o quê. Gente, é muito fácil entender o que é liberdade de expressão e o que é censura. É muito simples. Não entende quem não quer. Agora, Joyce, politicamente, como é que fica a sua situação? Você deve ser candidata a prefeita aqui de São Paulo. Agora, você veio apoiando, você foi eleita apoiando demais o presidente Bolsonaro, depois houve essa ruptura, seu partido está dividido e acabou dividindo a base eleitoral de direita, que era pró-Bolsonaro. Então a gente vê pelas redes sociais que xingam você, reclamam, falam de traição, a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Moro, que é uma coisa que a gente não imaginava e de repente a Lava Jato sendo xingada pela direita. Então como é que você se situa nesse projeto agora, porque você vai ser candidata da direita? Eu sou candidata das bandeiras da direita. O presidente Jair Bolsonaro, lamentavelmente, traiu essas bandeiras. Quais são as bandeiras que a direita trouxe para essa eleição? A bandeira anticorrupção, a bandeira pró-Lava Jato, a bandeira de a lei é para todos, a bandeira de político robô vai para cadeia, a bandeira de não tem meu filhinho aqui, como o Lula fazia com o Ronaldinho dos negócios dele, e, lamentavelmente, o presidente Bolsonaro faz com o outro Ronaldinho dos negócios dele, que é o Flávio. Então, nós nos elegemos para que nós mudássemos o país. E não simplesmente para que mudássemos um personagem que continuasse fazendo mais ou menos as mesmas coisas com o mesmo grupo. Então, eu não mudei em nada. Eu não traí nada, nem ninguém, nem um único voto. Quem traiu essas bandeiras e esses eleitores que aos poucos estão descobrindo, né? Estão se enxergando e estão, ao mesmo tempo, com vergonha, porque eu tenho vergonha de muita coisa que eu defendi, dizendo, o presidente defende isso, ele não defendia. A gente vê, inclusive, alguns movimentos, como o MBL veio para a rua, que também mudaram a posição e cobram uma outra posição do governo. Não mudaram. Não, em relação ao governo. Nós não mudamos a posição. O governo mudou a posição e rompeu conosco. Então, nós continuamos com as mesmas bandeiras. O Vem Pra Rua continua com a mesma bandeira, né? O MBL também é um movimento mais de meninos mais jovens, mas continua com a mesma bandeira. Então, ninguém desse grupo, a Joyce não mudou, o MBL não mudou, o Vem Pra Rua não mudou. Quem mudou foi o presidente da República e nos obrigou a mostrar à sociedade que havia uma ruptura com as bandeiras. Mas até que ponto que a base percebeu isso? Porque a gente vê pelas pesquisas que ele até chegou a oscilar para baixo, mas voltou a recuperar a popularidade naquele percentual. Não em São Paulo. Mas o percentual geral de um terço, mais ou menos. Nós temos um percentual porque ele usou o Corona Voucher, que são R$600, que a Câmara aprovou contra o que o governo queria. Nós aprovamos contra, o governo queria R$200. Nós aprovamos, nós implementamos e o governo está capitalizando. Então, ele pegou o Corona Voucher e usou como uma espécie de incremento do Bolsa Família para a população mais pobre. E entrou no Nordeste. Então, ele está fazendo exatamente o caminho que o Lula fez, que não é o caminho de trazer dignidade ao povo brasileiro, mas é o caminho de transformar essa população dependente de um subsídio do governo. Então, o presidente Bolsonaro, lamentavelmente, perdeu esse apoio nas classes média, e classe A, B e C, C+, e acabou conquistando esse apoio nas classes C, D e E, justamente por conta desse Corona Voucher, que uma hora vai acabar. E quando acabar? Mas vai chegar perto das eleições. Não, mas eu torço com todas as forças, Denise, para que o presidente acorde e volte a ser aquilo que ele prometeu que seria. Eu não vou dizer que o que era, porque ele nunca foi, nós somos enganados. Mas que ele volte a abraçar as bandeiras que abraçou, que tudo dê certo, que seja lindo e maravilhoso. Mas eu, de bobinha, não tenho nada e não vou ficar esperando aqui o coelhinho da Páscoa aparecer, nem o Papai Noel. Então, eu entendi que o projeto do presidente Bolsonaro é um projeto político de poder familiar, como era do Lula. Mesma coisa, não muda nada, só troca o sinal. Mas o Lula tinha um projeto de partido, o Bolsonaro, ele acaba implodindo os partidos que ele participa, né? E implodirá todos os outros, e mesmo o que ele criar, que ele quer criar um partido, que é um fiasco, né, o tal do Aliança, ele vai implodir da mesma forma, porque ele é muito personalista. Agora, até o teu partido vai dividir nas eleições, como é que fica na prática isso daí? Convencer, e eu queria colocar essa situação também da Lava Jato, que chama a atenção de você conseguir unir a esquerda e a direita, questionando todo o procedimento das investigações contra a corrupção no país. E quando eu disse que Lula é igual ao Bolsonaro,
Bolsonaro disseram que eu disse fake news, né? Usaram uns áudios lá dizendo, não, coloca lá Lula igual Bolsonaro, igualzinho, mesma coisa. Bolsonaro repete exatamente o que a tropa do Lula fez, ipsis literis, né? Então eu repito de novo, não é fake news, sou eu aqui, ó. Lula e Bolsonaro fazem exatamente a mesma coisa, lamentavelmente para a dor no meu coração. Né? Mas o que nós vemos é de fato uma tentativa de destruir isso. Não acho que a direita esteja tão dividida assim e nem o meu partido. Porque o que acontece? Dentro do meu partido nós temos alguns chupins, usurpadores, que usam o PSL como barriga de aluguel. E, lamentavelmente, a lei não nos permite fazer muito em relação a essa gente. Nós podemos até expulsar, mas seria um prêmio de consolação para alguns, porque são pessoas que foram eleitas na bandeira do partido, na asa do partido, usaram o partido, a estrutura do partido, e que se nós expulsarmos, eles podem ir para outra sigla qualquer. Teve expulsão em São Paulo, né? Teve expulsão em São Paulo porque o Júnior Bozella, que é o presidente aqui em São Paulo, é muito correto, muito sério e muito firme. Você veja que nós temos um partido gigante. Isso não acontece em todos os cantos, né? Eu, particularmente, defendo a expulsão de todo mundo. Eu acho que erva daninha você tem que colocar para fora. Mas nós temos uma bancada de 53 deputados e nem todos têm a mesma opinião que eu. E como o partido, o PSL, é muito democrata e muito liberal, nada vem de cima para baixo. É tudo num colegiado. Então, o colegiado Então, o que se falou entende... de uma nova aproximação com o Bolsonaro, isso não é verdade? Imagina, não tem a menor possibilidade. Esses aliancistas, que são as pessoas que usam o PSL como barriga de aluguel, que, de novo, eu defendo a expulsão dessa gente, eles estão lá se roçando com o governo, se vendendo por 2 vinténs, por emendinhas, por carguinhos. É uma coisa asquerosa. O governo usa essa gente como capacho. Pessoas que não têm a menor respeitabilidade dentro da Câmara dos Deputados, que não relataram nada, não fizeram nada, não aprovaram nada. São pessoas que só custam ao erário e não produzem absolutamente nada. É o que sobrou para o presidente, além de um bando de maluquinhos ali. Agora, teve uma reformulação da base dele, agregando algumas pessoas do chamado Centrão. Agregando bandidos, alguns bandidos. Né? Não todos são, por óbvio, mas alguns estão... Olha a acusação. Não. Gente, dá um Google. Líderes do Centrão. Google, vai lá. Quem está acusado na Lava Jato? Quem está acusado no Mensalão? Quem ainda não foi condenado porque só tem foro privilegiado? Então, nós temos ali criminosos que enfrentam até 10, 12 inquéritos no Supremo. Não fui eu que processei. São novas vice-lideranças, né? Que modificou de novo aquela base que era muito relacionada ao PSL. Modificou porque o PSL raiz, o PSL que não se vende, não aceitou ficar com o governo. E continua votando as pautas boas para o Brasil com o governo, mas não quer cargo. A gente não se vende. Não estamos à venda. Agora, não vai ser uma campanha então ligada mais ao governo federal, isso desvincula. Isso seria contra o que vocês estão propondo agora? Não tem contra e a favor. Em relação ao governo... Não, citar o Bolsonaro e apoia o governo. Não, eu acho que o Bolsonaro, o que ele tem que fazer é fechar um pouco a boca e trabalhar pelo Brasil. Na campanha, nós temos que esquecer um pouco a questão Bolsonaro e trabalhar por São Paulo. Eu não quero nacionalizar a campanha, mas se ela for nacionalizada, as pessoas têm o direito de saber a verdade. O que é só mostrar o que o Bolsonaro prometeu e o que ele fez, o que eu prometi e o que eu fiz. E aí, numa comparação da verdade que salta aos olhos, as pessoas vão entender quem é que está com a razão. E algumas lideranças de esquerda acham que o Bolsonaro pode perder apoio exatamente por causa dessa mudança de foco. Você concorda? Sim, com toda certeza. Vai perder apoio, já está perdendo, né? Apoio dentro da classe que o elegeu e ganhando um apoio dentro da classe que votou no PT. É isso, eu conversei aqui com a Joyce Hasselmann, que é do PSL aqui de São Paulo e também secretária de Comunicação Social da Câmara Federal. Joyce, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise, boa noite para você, boa noite a todos.